11 de junho de 2003, nascia uma promessa tricolor. Cara, isso faz tanto tempo que eu até tinha cabelo, hein? Ih, rapaz, vocês foram procurar um arquivo, hein? Olha eu de comentarista do Sport TV. 2003 foi outro dia, né? Já tinha perdido o cabelo havia um tempão, gente. Exatos 17 anos, 10 meses e 25 dias depois, o Kaique fez história. Tava lá o garoto Kaique pra botar a bola no fundo da rede. Boa, 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 Kaique! O jogador mais jovem a fazer um gol pelo Fluminense na Libertadores. Estava ansioso por esse gol, já estava buscando nos outros jogos, não estava saindo. O gol saiu. O Fluminense empatou e segue na liderança do Grupo D da Libertadores. Boa tarde pra você, Kaique, tem tudo pra fazer muita história ainda no futebol. Já já a reportagem do jogo do Fluminense, mas eu começo falando do Vasco, de um paraguaio, esse aí, ó, que tá fazendo um sucesso danado. Basta digitar numa ferramenta de buscas na internet as palavras Modric da Colina. E aparecem imagens do croata Luka Modric, eleito o melhor jogador do mundo em 2018, e do paraguaio Matias Galarza, meio-campo do Vasco. Os vascaínos já estão adotando o apelido nas redes sociais. Modric da Colina, joga muito. Joga demais, Modric da Colina. É uma comparação que me faz dar risadas, não tem problema, não me incomoda. É meu ídolo e para quem joga na minha posição é um exemplo a seguir. Matias Galarza foi observado pelo Departamento de Análise de Mercado do Vasco no Sul-Americano Sub-17 em 2019. Pouco mais de um ano depois, o clube decidiu apostar no meio-campo da base do Olímpia do Paraguai, então com 18 anos. O empréstimo vai até janeiro de 2022 com opção de compra por R$700 mil. Chamou a atenção bastante pela intensidade, pela fluidez que ele dava ao meio de campo. A gente está sempre ativo com esse trabalho de observação, a captação para os meninos mais novos. A adaptação foi rápida. Galarza foi decisivo na campanha vencedora da Copa do Brasil Sub-20 no ano passado. No segundo jogo da final, fez um dos gols no empate com o Bahia, que deu o título ao Vasco. Foi meu primeiro gol com a camisa do Vasco. É um orgulho, porque marcar o seu primeiro gol numa final e poder ajudar não tem explicação. Não tem explicação. Um jogador que tem a qualidade técnica, que faz o jogo acontecer, mas principalmente um jogador que se movimenta muito, que busca espaço, que ataca espaço. Com a chegada de Marcelo Cabo no início do ano, Matias Galarza foi integrado ao elenco profissional aos 19 anos. Já fez 9 jogos nesta temporada, 6 começando, marcou 2 gols e fez 2 assistências. Galarza ganhou e no toque de cabeça vira um passe açucarado para o Gabriel Peck. Tem nos dado muita entrega no conjunto do que a gente vem trabalhando. Então é um jogador muito, mas muito importante no nosso contexto. Estou muito agradecido por todo o apoio e vou dar meu melhor em todos os minutos de todos os jogos. O jovem Matias quebrou uma tradição da família. O avô foi goleiro. O tio-avô também, inclusive disputou a Copa de 1958 pelo Paraguai. O pai e o irmão seguiram o mesmo caminho. Menos ele. O Matias é o primeiro jogador de linha da família Galarza. Meu pai escondia as luvas, ele não queria que eu fosse goleiro. Tenho sorte de não ser goleiro, porque goleiro sofre muito. Esse é o meio-campo Matias Galarza, mas ele também atende pelo apelido Modric da Colina. Depois dá uma olhada no ge.globo para ver as explicações de por que o Botafogo, que está com tantos problemas financeiros, recusou uma proposta de quase R$150 milhões pelo Matheus Nascimento, promessa do clube de 17 anos. A diretoria está apostando que pode conseguir ainda mais dinheiro no futuro próximo. A delegação do Atlético Goianiense foi a primeira do Brasil a ser vacinada contra a Covid.
Todos os 44 membros da delegação, incluindo o presidente Adson Batista, tomaram a primeira dose da vacina Coronavac na sede da Conmebol, no Paraguai. Em abril, a Conmebol recebeu 50 mil doses do laboratório chinês Sinovac para aplicação nas delegações das competições sul-americanas. No Brasil, a CBF precisa de autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para receber as doses. Antes da vacinação, o Atlético venceu o Libertad pela Sul-Americana. Primeiro foi um golaço, Zé Roberto ali, na gaveta. Arnaldo fez o segundo. E Bareiro diminuiu nos acréscimos. Final 2-1. No Peru, o Corinthians venceu o Sport 1-0. O primeiro foi do Luan, o segundo do Cauê. E o Luan apareceu de novo no segundo tempo. Final 3-0. Agora, o passeio do Grêmio contra o Araguá da Venezuela. Vamos lá. Luiz Fernando fez os 2 primeiros da maior goleada da história do Grêmio em competições sul-americanas. Diego Souza marcou o terceiro, de pênalti. O quarto e o quinto foram do Ferreira. Vai contando, 5-0. O Grêmio tava demais. Nem precisava de ajuda, mas o Hernandes deu mesmo assim. Gol contra. 6-0 em 27 minutos. Segundo tempo, o Grêmio foi muito mal e fez só 2 gols. Que absurdo, hein? De pênalti, Maicon marcou mais um. E o Turin fechou o baile 8-0. Ainda hoje, hein, um dia inesquecível para o Kaique. Já no próximo bloco eu vou te mostrar os números excelentes do Gabigol nas cobranças de pênaltis. Palmeiras e Santos, rivais em busca da sobrevivência no Campeonato Paulista. Ninguém em posição de conforto. Só o Vinha, que não foi incomodado por ninguém e aproveitou o cruzamento do Gustavo Scarpa para abrir o placar. 1-0 Palmeiras. O Vinha sozinho na pequena área, sem marcação, sem ninguém. Deu boa noite pro João Paulo. Tudo bem, João Paulo? Como vai você? Olha, o João Paulo eu não sei, mas o Marinho estava bem demais quando dominou no peito e cruzou pro Caio Jorge empatar. A matada no peito do Marinho foi coisa linda. Caio Jorge vai na rede, vai, peixe! Na cobrança de escanteio do Scarpa, o William desviou de cabeça. 2-1 Palmeiras. Vai, Verdão! O William faz o segundo gol do Palmeiras em cima do Santos. Antes do intervalo, o Santos perdeu o Marinho. Acho que sentiu muscular o Marinho, hein? No momento da batida. O atacante sentiu a coxa, precisou deixar o clássico. O Santos precisava de um puxão para acordar, que foi o que o Wesley fez na camisa do Caio Jorge. E o árbitro tá dando pênalti. Caio Jorge mesmo na cobrança e gol do Santos. 2-2 no segundo tempo. Vai, peixe! Aos 30, o técnico Abel Ferreira decidiu mexer. Colocou Lucas Esteves no lugar do Giovani. O Lucas Esteves tem sido o mais polivalente. O comentarista Paulo Vinícius Coelho estava explicando que o Lucas é lateral, mas também poderia jogar pelas pontas. Foi o PVC terminar de falar que... Mas é difícil você entender que vai funcionar para pressionar. Vinha, cruzou pro Rafael Elias, Lucas Esteves! 3-2 Palmeiras, primeiro gol do Lucas no profissional. E a boca maldita é implacável, Paulo Vinícius Coelho. Era pra saber se ia funcionar. Funcionou na primeira bola. Tá e bom o assim? mais pro palmeirense tá ótimo, pro santista tá péssimo. Você fazer um gol no clássico, como você falou, eliminar o nosso rival, com a torcida pegando no pé, é algo incrível. A derrota eliminou o Santos, que ainda corre o risco de rebaixamento na última rodada do Paulistão. O clube deve anunciar Fernando Diniz como novo técnico depois de acertar o contrato por 1 ano. Para avançar às quartas, o Palmeiras precisa vencer a Ponte Preta e que o Novo Horizontino não vença o Corinthians. Imaginou o Santos rebaixado no Campeonato Paulista? Que coisa, hein? No Campeonato Carioca, o Flamengo vai enfrentar o Volta Redonda amanhã. É o segundo jogo da semifinal do campeonato, né? Se tiver um pênalti para cobrar, meu amigo, a primeira opção é sempre o Gabigol, que tem números cada vez mais incríveis.
Rede pra bola. Olhar atento pro goleiro. Bola para um lado e goleiro para o outro. A imagem já virou rotina quando se trata de Gabigol cobrando pênalti pelo Flamengo. Varreu Fernando Miguel pro canto direito. Rolou na costura da rede no canto esquerdo. Desde que chegou ao clube em janeiro de 2019, o jogador já cobrou 20 penalidades desse tipo e converteu 19. Gol! Do Flamengo! Em 17 vezes, a batida deslocou o goleiro, como aconteceu terça-feira na vitória do Flamengo sobre a LDU pela Libertadores. O aproveitamento do camisa 9 é de 95%. O Gabigol costuma chutar rasteiro e 9 das 20 cobranças foram no cantinho esquerdo do goleiro. A única batida que ele errou também foi para esse lado, só que a bola explodiu no travessão. Foi contra o Botafogo na segunda rodada da Taça Rio de 2020. Quando não teve Gabigol em campo para bater pênaltis, o Flamengo sofreu. Bruno Henrique, Vitinho e até o artilheiro Pedro perderam cobranças importantes na temporada passada. Na elite do futebol brasileiro desde 2019, apenas 3 jogadores tiveram um aproveitamento melhor que o do Gabigol. Fábio Santos, do Corinthians, Rafael Veiga, do Palmeiras e Marinho, do Santos, converteram todos os pênaltis que cobraram. Mas o batedor oficial do Flamengo cobrou e converteu mais pênaltis que eles nesse período. É um jogador muito frio para bater os pênaltis, ele gosta de vir devagar para a bola, para olhar os movimentos do goleiro, e aí tem uma guerra de ansiedade entre o batedor e o goleiro, né? E ele fica tentando esperar até o último segundo para poder deslocar o goleiro e colocar essa bola bem devagarinho para dentro do gol. Amanhã o Flamengo enfrenta o Volta Redonda pelo segundo jogo da semifinal da Taça Rio. O time do técnico Rogério Ceni venceu a primeira partida por 3-0 e, como teve melhor campanha, pode perder por até 3 gols de diferença que avança a final. Rodrigo Caio ainda se recupera de lesão e é dúvida. Diego Alves, René e Gerson estão entregues ao departamento médico. Já Gabigol está à disposição, pronto para balançar as redes. Bom, a informação do Pedro Henrique Torre, e aí eu jogo para você, Calçade, para a gente começar falando desse Flamengo, parece uma situação bastante confortável, né? 3-0 no jogo de ida, podendo repetir agora a escalação com o time reserva. O reserva tem o Pedro, Calçade, eu vou dizer só isso para você começar a falar. O problema é esse, né, Dani? São os reservas. A gente ainda vai encontrar futebol, a gente no Brasil vive muito isso, né? Titulares e reservas. E já tem um outro futebol que vive algo diferente, que são jogadores que têm uma importância muito grande também. Até porque um futebol que só tem 11 e os outros são nitidamente reservas, quebra-galhos, um time não vai chegar longe assim. E o Flamengo tem gente que pode ser titular a qualquer momento, depende do treinador. Se fosse outro treinador do Flamengo, talvez o Flamengo jogasse de uma outra forma, o jogador do banco seria titular. Então, o que o Flamengo precisa fazer é isso, é jogar Libertadores na máxima intensidade e o estadual é o que for possível. Por quê? Mesmo que ele tenha... Bom, aí na decisão, se é um clássico, eu acredito que seja diferente. Mas eu vejo de outra forma. Acho que Libertadores é uma outra conversa. E o Flamengo precisa voltar a se adaptar à competição num altíssimo nível. Campeão 2019, 2020 não foi ótimo, mas 2021 você percebe que os jogos que o Flamengo fez fora de casa, você vai acompanhando a imprensa local e o jeito que o Flamengo, que os jornais chilenos, por exemplo, se referem ao Flamengo, é de extrema reverência e reconhecimento da capacidade do clube. A América do Sul vê o Flamengo assim hoje. Então o Flamengo tem que ir para valer, para botar medo mesmo e para ganhar. E o estadual é aquilo que for possível. Eu acho que o Flamengo não deve em nenhum momento abrir mão de jogar a Libertadores no mais alto nível, independentemente se estiver classificado ou não, jogar, e o estadual é o que foi possível. E o que foi, e esse possível ainda é bom a beça. É bom, porque tem um outro valor aí. O Rogério Ceni mantém a atividade competitiva de alto nível, que é uma decisão, a gente pode discutir o nível técnico, mas ele caminha para uma decisão, ele mantém jogadores que não têm normalmente a oportunidade de jogar. E é importante que o treinador tenha todos em condição de entrar em qualquer partida. Então o estadual tem esse sentido, esse significado hoje.
O Flamengo é candidato a ganhar a Libertadores. O estadual, ele entrou já como o time que deveria ganhar o estadual. E aí cabe aos reservas confirmar isso. É engraçado, né, Facincani, quando a gente lê os jornais internacionais, isso que o Calçade coloca é uma coisa interessante, porque parece que o Flamengo é o campeão, né? Talvez o nível técnico do Flamengo coloque ele nesse lugar de clube a ser batido, e isso deu uma sensação de que está todo mundo mirando de fato o Flamengo. E aí entra essa questão de jogadores que vão precisar estar na Libertadores. Quanto você acha que esse estadual fez bem, acho que não só para confiança, mas também para ritmo de jogo, né? O Michael reencontrou o futebol dele, o Vitinho tem jogado um futebol muito melhor, tem ainda a questão lá atrás para resolver. Desde que você não arrebente o seu elenco, Dani, o estadual ele é ótimo para que você conheça um pouco mais ou tente recuperar outros jogadores que você costumeiramente não escala num jogo de um nível um pouquinho mais rápido, né, e de uma intensidade melhor. Então o estadual serve para isso, é como eu brinco, é o grande laboratório, que ou você consegue um produto ali em um curto espaço, ou então você prepara algo para médio espaço e ali na frente vai se juntar com aquilo que você tem de ideal e que está focado em outro tipo de responsabilidade. É para isso que serve estadual, para absolutamente mais nada. É que infelizmente aqui os resultados acabam se confundindo e obviamente ele vira um estorvo, uma pedra no sapato, vira uma pressão desnecessária e acaba minando todo um projeto que tem muita chance de dar certo novamente, que é esse Flamengo versão 2021. Agora, como ele já encaminhou muito bem esse primeiro jogo contra o Volta Redonda, é um jogo de volta para calmaria, para um jogo em que, se puder escolher o máximo possível de dedos de atletas que estão precisando de rodagem, ótimo para o Rogério, para tentar dar confiança a outros jogadores. Será que o tal do Léo Pereira já está com a cabeça no lugar, já está recuperado, já conversou com a diretoria? Não é momento dele entender o tamanho que ele representa para o Flamengo para tentar jogar um jogo desse de uma semifinal de Campeonato Carioca e mostrar que resolveu o que estava de tudo errado e tanta besteira que ele fez recentemente para se tornar um jogador competitivo com o peso e com o nível do qual ele foi contratado na temporada passada? Pode ser um Gustavo Henrique aproveitando de novo uma chance para se mostrar um jogador mais útil, então um Bruno Viana que veio recentemente do futebol português para ganhar ritmo, ser mais uma opção para a zaga do Flamengo. É para isso que serve o estadual. Se o Flamengo tem um elenco forte o suficiente para colocar em campo um time reserva e ainda competitivo, é isso que o Rogério tem que fazer. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.